Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Elas Querem, onde eu, Andréia, médica endocrinologista, eu, Keren, médica psiquiatra, estamos aqui para buscar novas ferramentas para nos desenvolver como mulheres. Por meio de histórias de conquistas de mulheres com expertise que não têm medo de mudar o rumo da sua própria vida. E hoje a gente está aqui com uma fisiopélvica para falar um pouquinho mais sobre a nossa série de fertilidade esse mês. Pessoal, em julho nós teremos a série sobre fertilidade para você que, assim como eu, está tentando engravidar. Ou, assim como eu, está adiando aí, pensando em congelar os óvulos. Então, esse mês a gente vai discutir muito sobre isso, né? Sobre todas as dúvidas e trazer muito conhecimento também para ajudar nessas decisões, nessas questões. E falando sobre isso, né? Vamos apresentar o Power Focus, né? Que nós tomamos e gostamos muito, né? Que estão aqui nos ajudando, né? No podcast. Esse daqui tem cacau, TCM, né? E leite de coco. Então, até gestante pode tomar. Ele é bem limpo, assim, são ingredientes limpos. Então, é o nosso patrocinador querido, porque a gente realmente gosta muito e já tomava, né? E, então, esse é o com cacau e esse daqui é o que tem o café no lugar do cacau. Então, ele ajuda muito na concentração, foco não só físico, mas mental também. Então, a gente E também recomenda. Aqui a Ideia Saudável, que também é a nossa parceira. Olha, bombom, tem palha italiana. Não, os melhores doces e não tem açúcar em nenhum. Todos os ingredientes também saudáveis. Então assim, não dá pra usar acreditar. também em qualquer fase da vida, ou de dieta ou não, né? Então é uma delícia. A vida mais fácil de quem quer seguir na linha. E realmente, assim, tem salgado também, que a gente não trouxe aqui. Mas tem salgados muito, muito gostosos. Que é pra muito pré-treino, né? Muito gostoso mesmo. A gente recomenda muito, são nossos patrocinadores queridos. Então, a gente está aqui hoje com a Isabela, que ela é especialista fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica. Bem-vinda, Isa. Bem-vinda. Se apresente um pouco para nós. Meninas, muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui falar um pouquinho sobre a fisioterapia, que é uma área que, assim, muitas mulheres ainda não conhecem, né? Então, vai ser muito, muito positivo a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre isso, né? Realmente, nos últimos anos, né, que a gente vem ouvindo falar, né, desse preparo todo, gestação. A fisioterapia, né, na área da saúde da mulher, ela foi reconhecida em 2009, então ela é relativamente nova, né? Mas que bom que as mulheres estão descobrindo, né, que a fisioterapia pode beneficiar em muitas fases da vida dela, né? E aí a fisioterapia a gente consegue, né, trabalhar, né, envolver todo momento, todas as fases da vida. Então, desde quando ela está criança, né? Então, por exemplo, meninas que estão com enurese, perdendo xixi, dormindo, depois dos 6 anos, também a fisioterapia pode ajudar. Meninas na adolescência também, mulheres na gestação, né? Ou tentantes, no pós-parto, e também mulheres na menopausa e idosas. Então, a gente acompanha todas a vida as toda. fases. Toda a vida. Sim, e sempre com questões que tiram muito a qualidade de vida das mulheres, né? Sim. E vem, assim, para realmente ajudar muito em várias questões, né, das mulheres. E não só do parto. Sim, é uma área, né, que a gente também fala muito sobre alguns tabus, né, que envolve muitas crenças. Então, é um lugar que a gente trabalha principalmente com a região íntima, né? Então, assim, a gente tratar mulheres que têm alguma queixa em relação a isso é muito gratificante, porque traz muita qualidade de vida, né? Então, é muito bom. Tem muito resultado, né? E quais são, assim, Isa, os tratamentos, né? Eu sei que são muitos, mas... Quais você mais procurada? Principalmente, né, as mulheres, assim, que faz alguma atividade física, né, e aí elas começam a escapar xixi, principalmente que faz crossfit, então, que gera um impacto, né, mas as gestantes, né, que querem se preparar para o parto, ou que tem alguma queixa, né, mulheres com dor na relação, então, esses são os principais queixas que elas buscam a fisioterapia, né. Essa questão de perder urina não é, então, uma coisa só de idosa na menopausa, porque todos têm essa impressão, né? Sim, que é uma coisa assim, parece que é só, né, quando chega no processo da velhice, né, do envelhecimento, tem. Não, qualquer mulher pode ter, né, incontinência urinária, mas nunca é normal. Então, independente, Nem né? num acesso de riso? Nem no acesso de riso.
E nem uma gotinha, porque todo mundo fala assim, às vezes eu vou dar uma risada, escapa um pouquinho. Não é normal. É mesmo, sempre tem que investigar. Sempre tem que investigar, né? Então, lógico, pode ser uma fraqueza dos músculos íntimos, né? Mas pode ser uma outra relação, ou, por exemplo, o excesso de peso, ou mesmo uma atividade de impacto que, em relação à pressão do abdômen, em relação aos músculos íntimos, que aumenta essa pressão, e aí sobrecarrega esses músculos. Aí pode também ter o escape de xixi. Por isso que você falou do CrossFit? Por isso que eu falei do CrossFit. Porque o CrossFit trabalha muito core, né? Esses Sim. músculos de cima, eles empurram pra baixo, é isso? Exato, sim. Até tem um bonequinho vamos que até eu começar com a mostro, demonstração. né? Que daí, por exemplo, quando a gente faz alguma atividade de impacto, aumenta a pressão aqui no abdômen, e aí a gente empurra para baixo, né? Então, por exemplo, esse movimento que empurra para baixo, que pode ser que eu escape de xixi, né? Que possa acontecer. Então, com a físio, né, a gente trabalha estimulando esses músculos íntimos, dando funcionalidades a ele, né, eles, e ajudando nessa estabilização, e aí não escapa mais. Legal, então, ela perfeito. pode fazer o CrossFit, agachar. Então, ela tem que treinar 2 vezes, né? Ela treina no CrossFit e depois treina os músculos É um complemento, pélvicos. né? Exatamente. E só lembrando, então, quem tá só escutando a gente no Spotify, que pode seguir a gente no Instagram, ou a Isa, a gente vai deixar tudo aí pra ver, né, o que a gente tá demonstrando aqui com os aparelhos, instrumentos. E aí, você fazendo esse trabalho, é muito demorado? É semanal? Como é que é, assim, no geral? O tratamento. Normalmente, assim, quando a gente pensa em fisioterapia pélvica, né, a gente pensa que não são só os músculos íntimos, né? A gente pensa que a fisioterapia em si, a gente trabalha uma forma integral, né? O corpo da mulher. Então, a gente vai sempre avaliar em relação à parte respiratória, a parte postural, a parte abdominal e também os músculos íntimos, né? Então, em relação ao número de sessões, a gente precisa ver. Então, não é só trabalhar esses músculos, a gente precisa tentar fortalecer eles, ajustar algumas posições que podem estar inadequadas no dia a dia. Então, é muito individual em relação a, tipo, número de sessões, né? Que normalmente a gente escuta, 10 sessões, né? Como se fosse uma coisa assim, 10 sessões, muito tipo... pra todo resolve mundo. tudo. Às vezes pode ser menos, né? Então, a gente conseguir tratar, né? Tipo assim, alguma queixa que ela pode estar trazendo, mas pode ser às vezes até mais, né? Então, vai depender muito de cada caso. Sim. Mas toda semana. Sim. O ideal seria semanal. Assim, e conforme a gente vai conseguindo estabilizar aquela queixa, né? Então, ela conseguindo controlar o xixi, ou, por exemplo, não tendo mais dor na relação, a gente consegue, às vezes, passar um pouquinho mais as sessões. E aí, a gente consegue fazer, por exemplo, às vezes, só uma manutenção, né? Então, a gente vai dando... Então, é cada caso mesmo, né? Não tem muito... É cada caso mesmo. Mas sem fazer exercícios em casa. Sim, tarefas de Tem casa. tarefas, eu acho que o mais difícil da física é fazer em como casa. tudo, né? Treino e... Sim, colocar dentro da rotina, né? Que é difícil. Porque a vida é muito corrida, né? Então, realmente... Às vezes, eu sempre falo assim, às vezes para no semáforo, né? Tá ali, tá no sinal vermelho, é um ótimo momento pra fazer. Porque ninguém vai ver que tá fazendo os exercícios não precisa íntimos. de muitos... apetrechos. Instrumentos, não sei como fala. Pode ter, né? A gente usar esses recursos, né? Mas assim, qualquer lugar a gente pode fazer. Então, o que dá pra fazer? Deitado o exercício, pode fazer sentada, pode fazer em pé, pode fazer no movimento, no exercício físico. Sim, então... e você geralmente já orienta, assim, uma adaptação pra quando ela tá fazendo o exercício, tipo no CrossFit ou na academia? Isso. Que daí a gente, por exemplo, se é uma paciente que tem uma queixa de perda de urina, e aí a gente faz todo o trabalho de conscientização de como que tá esses músculos, então a gente primeiro treina mais deitada, que não tem nenhuma carga, é muito mais fácil dela entender como que tem que mexer os músculos íntimos, né? Porque é muito comum a gente pensar que é fechar a perna, né? Contrair o glúteo, mas não, é um exercício segurar que eu o xixi, né? posso estar parada aqui e tô fazendo o exercício. Então, ninguém vai ver que a gente tá fazendo o exercício. Então, pode fazer em qualquer lugar. Então, a físio, a gente busca muito trazer o que, por exemplo, pensando no xixi, né? Trazer o momento que ela perde. Se é, por exemplo, chegando até o banheiro. Então, vamos treinar, condicionar esse músculo a conseguir ter um bom controle até chegar ali no vaso sanitário. Ou fazer um exercício físico, a gente tem um bom controle durante um agachamento ou numa tosse. Então, a gente vai trazendo o dia a dia, e criando essa consciência corporal mesmo. Né? Exatamente. E a gente trabalha muito isso na físio, né? E, né, como eu falei, não é só os músculos, a gente trabalha tudo. Então, tem aspectos psicológicos até, imagino, né? Muito. Com certeza. Isso de perder.
Muito, total. E mexe muito com a autoestima também, né? Porque ela fica preocupada em relação a ter que levar, às vezes, uma calcinha tem gente que deixa de viajar, assim, passeios longos. Sim. Às vezes tem paciente que fala assim, nossa, Isa, eu já fico pensando, eu vou em tal lugar, eu já fico pensando, posso passar naquele lugar para fazer xixi, ou tenta evitar fazer tais, assim, exercícios ou movimento. Que sabe que não vai ter, né? Exato. Assim, tanto acesso. Sim. E tem alguns pacientes também mais ansiosos, né? Que acabam perdendo urina por ansiedade, né? Sim. E aí tem que orientar a procurar também, porque não é só a medicação, né? Tem medicações que fazem a retenção de urina, né? Mas também não são suficientes, aí precisa fazer um tratamento olha aí, mais então alerta, às vezes é um sinal não muito comum, né, de ansiedade. Mas sim. A questão da bexiga, porque o sistema nervoso, né, pensando no sistema límbico, que controla as emoções, ele controla a bexiga. Então, se tá com uma preocupação, se tá ansiosa, normalmente se associa com uma urgência. Então, às vezes, uma medicação vai ser super legal, mas uma terapia comportamental, né? Tipo assim, de mudanças de hábito, tem alimentos também que irritam a bexiga e a gente orienta, às vezes, evitar. Enfim, a gente faz um trabalho tanto de mudanças de comportamento, né? E o treinamento do assoalho pélvico, que também ajuda a controlar essa vontade mais forte, né? E para isso tem algum laser ou alguma tecnologia para ser usada? Ou para isso não? Pensando na físio, a gente usa muito a eletroestimulação, né? Que a gente usa tanto que é aquele famoso choquinho da fisioterapia, né? Que a gente pode tanto colocar aqui nessa região do nervo tibial ou no parasacral. Que são regiões que a gente coloca essa eletroestimulação que chega uma informação para a bexiga para ela parar de ter essa urgência. Então, é um recurso que... E por que são nessas regiões? Pensaria que seria, né? Sim, fala, nossa, por que na lombar? Não é na vagina. Porque é onde passa, como se fosse o trajeto do nervo ciático, ele vai se ramificando, então passa por aqui. É o final, então, assim. Isso. Ele se ramifica, então vai pro tibial. Então, a gente estimulando aqui, é como se a gente estivesse nesse trajeto, estimulando também, né, na parte de inervação, a bexiga. Então, manda a informação pra bexiga, né, pensando em pacientes que têm uma hiperatividade da bexiga, né, que daí a gente comprova tanto parte clínica ou no estudo urodinâmico, que é um exame que identifica, né, a questão, o quanto que escapa, né? Enfim. Aí seriam aqueles sintomas de querer ir toda hora no banheiro, né? Exato, aquela frequência, a urgência para fazer xixi. E aí, uns recursos a gente usa. O laser, acho que até pode ser indicado, dependendo de cada caso. Mas, assim, questão de padrão ouro, assim, de tratamento, pode ser a terapia comportamental, mudanças de hábitos, né? O próprio exercício de assoalho pélvico e a eletroestimulação e a medicação também, né? Daí o laser pode ser um a mais depois. Você falou, né, do CrossFit, então, geralmente quem faz CrossFit são pacientes um pouco mais jovens, né? As pacientes jovens, elas têm procurado também estética íntima, além, né, dessa parte do reforço muscular? Tem, principalmente a questão de escurecimento, né? Essa hiperpigmentação da região íntima. Então, daí a gente pode propor um peeling, né? Então, essa área da estética íntima cresce muito. Até o Brasil muito, assim... A busca para a questão para melhorar o aspecto da região íntima é muito grande, né? Então, nesse público, né, mais jovem, a questão do peeling é mais... É bem procurado e clareia bem? Nossa, assim, tem resultado bom? Um peeling não dá arde? Não. Porque a gente pensa no rosto, né? Porque a gente pensa no rosto, que vai escamar. Que descasca. Mas não, é um outro tipo, específico, né? Pra área. Específico, que daí seria mais ginecologicamente testado, né? Com ácido mandélico. Então, ele vai ajudar diminuir essa hiperpigmentação. Daí a gente usa, às vezes, com laser junto, que é a parte de LED. Então, ajuda nesse clareamento. Então, o resultado é bem legal. Às vezes, na primeira, segunda sessão, ela já sente uma diferença. Legal. E você comentou de dor na relação também. É uma coisa frequente, comum, que chega pra você? Muito. E quais, assim, as principais causas? Então, a gente, lógico, com essa queixa, a gente tem que trabalhar com uma equipe multi, né? Então, às vezes, essa paciente já chega, às vezes, já tenha passado com algum ginecologista, que para identificar, às vezes, se for uma causa ginecológica, por exemplo, tá com uma candidíase. Então, por exemplo, vai tratar, então, às vezes, essa dor na relação pode já ser melhora. devido
Depois que trata. Passa uma pomada e aí já trata. E aí, descartado essas causas, assim, ginecológicas, a fisioterapia a gente pode entrar, porque às vezes pode ser uma tensão muscular, né? Às vezes por medo que contrai, né? Alguma coisa assim? Isso. Que daí tá envolvido muitas outras coisas, né? A parte de dor. Tá envolvido, assim, como que foi a educação sexual, né? Dessa mulher, se ela já sofreu algum abuso, algum trauma, né? E como que ela tá emocionalmente. Então, envolve muitos aspectos. Então, nesse momento, pra dor na relação, sempre tem essa equipe, né? Tanto, às vezes, um psiquiatra, uma nutricionista, dependendo, pensando em vulvodínia, que seria uma ardência na região, que tem alguns alimentos que podem irritar a região. Quais alimentos? Um oxalato de cálcio, né? Então, tem alguns alimentos que assim... Daí, lógico, daí tem uns exames específicos pra ver, porque não é toda a vulvodínia que apresenta. E aí, esses alimentos é como se fosse agridem a região, Ela né? fica ardendo. Fica. De comer os alimentos, é isso? Isso, porque assim, ela faz um teste de exame de urina, né? Então, daí tem que ter um sinal, né? Ali no exame de urina, né? Que ele percebe que tem uma alteração. E é essa, como se fosse, ela vai irritar mais. Quando ela sai o xixi, irrita mais a região íntima. Então, a vulvodínia, ela é de causa, assim, idiopática, né? Então, não tem uma causa específica, mas às vezes algum atrito na região, ou mesmo algum trauma, excesso de fricção. Então, às vezes, o excesso de masturbação, principalmente sem incômodo mais no clitóris. Então, tem muitos aspectos que podem, né, levar à vulvodínia, né? Mas, às vezes, diminuindo, se a gente percebe que se nesse exame tem essa questão, às vezes, diminuindo esses alimentos que podem ter oxalato de cálcio, já pode aliviar. Mas não é só isso, né? Tipo assim, daí por isso que esse acompanhamento da Nutri, acompanhamento do psiquiatra, porque às vezes tem uma depressão associada, que está muito associada com a parte emocional. A questão da vulvodínia, né? E aí, como você investiga, então, dor na relação? Assim, por onde você começa, assim, essa investigação? Primeiro de tudo... Ou trata todas igual, assim? Não trata todas iguais. Porque daí, dependendo de cada causa, né? A gente vai propor um tipo de tratamento. Pensando na dor, né? Que é o mais, assim, que procuram, né? Que as mulheres mais procuram é a questão do vaginismo. Né? Que é uma contração, né, involuntária desses músculos íntimos. E aí essa contração impede a penetração. Então, por exemplo, às vezes ela tenta a penetração e ela fala assim, nossa, Isa, parece uma barreira. Parece que tem, tipo, um bloqueio. E não consegue, às vezes, nem um dedinho. Não consegue nem um pouquinho, né, do pênis. Porque o músculo é forte, né? Se ele contrai pra valer, é difícil. Pode ser forte, mas ao mesmo tempo que excesso de tensão. Então, tipo, não necessariamente ele é muito rígido, ele é com um espasmo, uma tensão muito grande. Mas o músculo pode ser fraco, né? Daí tudo vai depender. E aí, nesses casos, como que a gente faz a avaliação, né? Então, tem toda uma anamnese antes, né? Então, para entender o histórico, a gente aprofunda bastante na parte de educação sexual, como que foi a vida dela, como que é o relacionamento, como que ela lida com o corpo dela, a autoestima, porque tudo isso influencia, né? Como foram essas experiências sexuais também. Então, além dessa parte, né, de avaliação, as perguntas, né, daí a gente vai investigar também se tem alguma questão urinária envolvida, ou uma questão intestinal, né, às vezes, pelo fato dessa tensão, às vezes ela tem que fazer força para fazer xixi, porque o músculo tá tão tenso que ela não consegue relaxar, né? Então, não é uma coisa que ela quer, né? Que, tipo, quer ficar involuntário mesmo. É involuntário. Então, é uma coisa assim, eu quero ter relação, elas falam. Que às vezes, né, chegam... Que é muito angustiante isso. Sim. E aí... Que aí não consegue ter prazer também. Não, porque daí evita. Porque daí, assim, só de pensar que vai ter relação, ela tem o medo. Lembra da dor, já dá medo. Lembra da aí dor. Trava mais. Trava mais. Daí fica um ciclo mesmo. Né? Então, o medo leva a atenção, tenta ter penetração e aí dói mais. Então, geralmente, essas pacientes são mais jovens, são com primeiras relações sexuais. Sim e não, né? Então, pode ser as primeiras relações, que a gente fala que é o vaginismo de causa primária, né? Então, tipo, desde a primeira relação sexual, elas já podem ter dor. Mas pode ser secundária. Então, às vezes, teve a primeira relação, teve relacionamentos, e em algum momento da vida começou a ter. Então, pode ser por algum
abuso, pode ser por várias questões que podem estar impedindo dela conseguir relaxar a região. Então, realmente tem que investigar, né? Daí, porque o vaginismo é uma questão mais psicodinâmica também, né? Terapia, eu acho que é mais importante, né? Todas. Eu indico para todas as minhas pacientes, passar com um psiquiatra, porque eu acho que, assim, a físio a gente consegue ajudar, mas a gente não trabalha sozinha, né? Então, precisa entender mais aprofundadamente. Tem coisas muito mais profundas que, claro, né, com a fisioterapia a gente consegue, né, ajudar, mas às vezes é muito enraizado que precisa uma análise, um acompanhamento mesmo psicológico, psiquiátrico para ajudar essa paciente. Como você disse, acho que entram as crenças mesmo, né? Então, as crenças que estão, às vezes, por mais que ela racionalmente, conscientemente queira ter relação, às vezes é uma coisa muito enraizada mesmo, né? Pra desconstruir. Muito. E isso gera muito sofrimento, né? Então, elas, às vezes, entram numa depressão. Então, assim, realmente elas precisam muito de ajuda e saber que não é normal sentir dor e procurar mesmo ajuda, né? Acho que isso é o principal. Se você usa algum instrumento, como é que é o tratamento? Isso, o tratamento é como? Sim. Então, assim, como você perguntou da questão da avaliação, né? Então, primeiro de tudo, a gente vê o quanto tá tenso. Então, a gente avalia com a palpação vaginal. Então, primeiro a gente faz com o dedo, vê o quanto que a gente consegue colocar esse dedo na vagina, né? E para entender o plano terapêutico, o que a gente vai propor em relação aos exercícios para essa paciente. Então, além da palpação, a gente vai usar alguns recursos, né? Que seria os dilatadores vaginais. Sim. Esses dilatadores, eles são tamanhos, né? Então, eles vão... tipo, como se fosse um dedinho, né? Certo. Então, eles vão aumentando tanto de diâmetro e tanto aqui, né? De tanto comprimento e de profundidade. Então, até chegar mais ou menos nesse dilatador. Caramba! Esse o maior, ele tem quantos centímetros de largura? É mais ou menos 3,5 de diâmetro, mais ou menos. De altura... vou chutar. Uns 20? Não, acho que é em torno de uns 15, 18, por aí. Mas posso confirmar depois. Mas, assim, a gente chega a um momento do tratamento que o ideal seria a gente chegar o mais perto disso. Porque para ela fazer um exame ginecológico sem dor, ou até mesmo, pensando no padrão brasileiro, a gente chegar nesse formato, né? Pensando em relacionamentos hétero, né? Que um pênis seria mais ou menos nesse formato, ou um pouquinho, tem variações, claro. Mas, para ela simbolizar que a penetração é algo positivo. Porque sempre foi muito negativo, né? Elas tentam ter penetração e é muito incômodo. Sim. Então, a físio, a gente vai tratar isso de uma forma, assim, que a penetração é algo positivo. Então, trabalhar com a mente, exercícios de relaxamento. Então, não é só os dilatadores. É claro que eles são um instrumento, assim, muito positivo, né? Para o tratamento. Mas... Até para ir vendo a evolução, né? Acho que dá um norte para onde que tá, né? Sim, né? Elas ficam super animadas. Falam, Isa, elas mandam mensagem. Tipo, consegui. Isso, assim, é muito gratificante, porque elas realmente faz uma diferça, né? Na vida delas. Imagina, certeza. Mandar, assim, mensagens. Às vezes eu recebo mensagem de madrugada. Isa, consegui penetração. Então, é muito, muito legal, assim. Porque daí, tanto a gente faz exercícios no consultório, mas às vezes eu indico para elas fazerem em casa. Então, todas têm também um kit, né? Certo. Compra o kit com todos esses tamanhos e elas vão fazendo em casa. Que a gente faz todo um treinamento, né? Para elas saberem como fazer, né? Então, de uma forma sempre positiva. E além de tudo, né? Além dos dilatadores, a gente tem esse foco, assim, de trabalhar o corpo também, né? Então, pensando na físio, né? Então, de alongamento, técnicas para elas conseguirem relaxar a pelve. Então, aqueles exercícios de mexer a pelve, para elas sentirem a região íntima, né? Porque, às vezes, é uma região muito esquecida, né? Então, é uma região que sempre ficou muito tensa. Então, eu sempre indico para elas, assim, observa como que tá seu assoalho pélvico. Como que tá agora? Tá tenso? Elas falam, Isa, tá tenso. Porque a gente fica contraindo, né? Então, de uma forma geral, tanto mulheres com dor ou sem dor, a gente sempre tem uma tensão. Sim. Se a gente tá numa reunião, por exemplo, a gente tá toda tensa, fica toda tensa. Então, o ideal, lógico, tem momentos que a gente tem que ativar esses músculos, mas tem momentos que a gente tem que também saber relaxar. É importante. Bem importante. E tem muitas mulheres, assim, acho que é um dos motivos, né, da paciente não chegarem a ter um orgasmo é esse, né? Mas tem muitas mulheres que te procuram porque não conseguem chegar também a
até o prazer, né? Sim. É diferente daí esse tratamento? Sim, porque daí, assim, também tem uma questão de educação sexual, né? Uma questão que a gente precisa também entender. A dificuldade para ter o orgasmo é um excesso, às vezes, de controle, né? Então, assim, às vezes, o que é o orgasmo? É né, pensando no ciclo de resposta sexual, seria, tipo assim, primeiro a gente tem que ter desejo, a gente precisa ter vontade, pode ser tanto espontâneo, então a gente tá com vontade, a gente iniciar, né, a prática, né, de estímulos sexuais, mas ter um desejo responsivo, né, que a gente pensa assim... Tô numa neutralidade, tô aqui plena, pensando o que eu tenho que fazer amanhã, sem vontade. Mas às vezes a sua parceria Alguém chega... estimulou. Tá começando a te estimular. E aí começa a ter a excitação. Então, assim, você começa a perceber que você tá ficando excitada. Então, você começa a perceber que a lubrificação vai aumentando. Você começa a sentir que às vezes tá no frio, tá debaixo da coberta. Daí começa, tô com muito calor, vou tirar a coberta. Porque realmente tem todo um aumento, né? De circulação na região íntima do clitóris. Tem uma ereção. A vagina, ela se alonga, né? Pra permitir ter essa penetração, pensando no casos de relacionamentos hétero, mas preparando para a penetração. Tendo a penetração, né, ou o estímulo externo, com excesso, né, a fricção, as fantasias, a gente vai chegando bem perto do clímax, né, que seria o orgasmo. Então, essa excitação, chegando esse momento, chegou no momento do orgasmo. Para a gente chegar nesse momento, a gente precisa relaxar. A gente precisa se permitir. Às vezes, quem tem dificuldade para ter orgasmo, às vezes são pacientes que elas ficam tensas, às vezes preocupadas. Ai, será que tá tudo bem? Será que essa pessoa tá gostando? Será que eu vou conseguir? Não vou? Ou tipo, ai, será que eu vou conseguir? Ai, acho que tá chegando. Ai, será que eu vou? Né? Esse excesso, às vezes, de ansiedade e de controle... será que ele tá achando o meu corpo tal jeito? Eu pego muito essas pacientes. De autoestima, né? Pensando em questões de sobrepeso, né? Então, até tem pacientes que falam assim, eu não consigo, às vezes, transar de luz acesa. Porque, assim, fica com vergonha. E isso trava. Isso trava mesmo. Então, isso também já dificulta. Eu falo pra elas, às vezes, a insatisfação com o corpo, com isso na cabeça, é uma das coisas que mais atrapalha a libido. Não é nem hormônio, não é nada, é isso. Sim, que é a questão de como a sua percepção corporal, né? E a gente, né, o ideal é a gente tá bem com a gente mesmo, né? Assim, e buscar alternativas, se a gente tá insatisfeita, buscar pra gente ficar cada vez melhor. Sim. Mas a questão do orgasmo é isso. Então, às vezes, esse excesso de controle, muita preocupação e não conseguir permitir a se jogar naquele momento, né? Então, por isso que uma das causas, lógico, tem outras, mas pode ser isso, né? Esse... E essa rigidez, né? Tem a rigidez e também tem as mulheres que têm uma fragilidade. É daí que vem os flatos? Isso, que seria tipo assim, que seria aquele barulho durante a penetração, né? Normalmente sim, que tem uma baixa percepção, uma flacidez vaginal. Então, são pacientes que às vezes têm uma fraqueza muito grande, né? Então, elas sentem como se fosse... tipo, uma vagina larga, né? Como se fosse. E aí, pra isso, com a fisioterapia, a gente consegue ajudar, né? Ah, legal. A gente consegue tanto com o exercício, porque o exercício, ele vai ajudar nesse fortalecimento, ajudar, né, esses músculos a acordarem um pouquinho mais. E a gente pode ter outros recursos também. Tem o laser, né? O laser é bem legal, porque estimula colágeno, dá uma sensação mais de... diminui a sensação de frouxidão. Legal. E a radiofrequência também. A radiofrequência, ela é bem legal, que ela também vai estimular colágeno, elastina, mas ela vai dar mais firmeza, né? Então, além dos exercícios, a rádio, ela é bem legal. Ô, Isa, e essa questão, assim, da mulher que usa vibrador, esses aparelhos que hoje em dia parece que tá muito, não sei se tá na moda ou se aumentou muito, que, né, tem bastante loja, assim, faz mal de alguma forma, tem algum problema? Não tem nenhum problema, porque é autoconhecimento, né? Então, assim, às vezes a gente tem tanta cobrança em cima da gente, né? Então, eu até estimulo as minhas pacientes. É até um autoconhecimento, né? Muito, e é muito legal. Até ajuda. Porque, assim, o mais importante é a gente saber como a gente gosta, né? Como a gente gosta de ser tocada, como a gente gosta de ser estimulada. E nada melhor do que a gente sozinha, né? Então, eu estimulo primeiro, faça sozinha, tenta estimular toda essa região ali da vulva, tenta trazer essa sensibilidade, tanto não só, né, na região da vulva, mas às vezes outras partes do corpo também, né? E é claro que se tiver uma parceria,
também, às vezes, levar esses brinquedinhos, esses toys, Sim. né? Também pra prática ali junto a 2 ou a 3, né? Dependendo das pessoas. Vontade, né? Das pessoas, disposição. Pois é, né? A fantasia de cada um. Mas assim, só chega, desculpa, só chega a ser ruim, né? Uma disfunção quando é excesso. Tá. O que é excesso? Às vezes ela deixar de fazer coisas pra se tocar, pra se masturbar. Então, por exemplo, isso é algo que tem que tentar, às vezes, trabalhar, daí tanto um psiquiatra envolve, né? Ou uma parte psicológica pra ajudar a controlar tudo isso. Pensando assim, a mulher que então quer tentar mesmo engravidar. Porque acho que quem tá tentando engravidar primeiro é conseguir ter relação, né? Porque senão você não consegue engravidar. Então, resolvido aí dor, resolvido essa questão do orgasmo. O que mais a mulher pode fazer para se preparar, a mulher que quer engravidar, assim, que te procura? Passar por uma avaliação, porque daí a gente vai avaliar tudo, né? A gente vai avaliar a postura, vai avaliar se tem algum encurtamento muscular, vai ver como que tá essa mobilidade do quadril, né? Porque tudo isso pode gerar uma disfunção, né? Depois que ela conseguir engravidar, pensando em dores na gestação, né? Então, nessa tentativa ali de cuidar do corpo dela antes, nesse preparo também, né? É olhar como que tá ela de uma forma geral. Né, a pelve e tudo. E também ver como que estão os seus músculos íntimos, né? Então, esses músculos, né, que é o assoalho pélvico, esses músculos, eles dar funcionalidade a eles. Então, avaliar se ela tá com alguma disfunção já, pra gente já tratar, né? Ou seja, Isa, não tenho nenhuma queixa, né? Eu vim aqui pra cuidar, mas às vezes a gente investigando, às vezes ela fala, Isa, eu forço pra fazer xixi. Ou às vezes eu tento, tô mais constipada. Então, tudo isso a gente vai cuidar, né, previamente, antes dela engravidar. Porque tudo isso pode, e depois que ela engravidar, gerar uma disfunção. Então, a gente cuidar de uma forma geral aí de toda essa região pélvica. E não também. então, só assim quem quer ter parto normal. Não, todas as... Porque a gestação em si, né, já tem causam vários, peso, né? várias alterações aí que, se você cuidar da melhor forma, vão ter menos desconfortos, né? Sim. Não, a físio até a gente indica pra a gestante, né? Independente da opção que ela tente, né? Ou um parto vaginal, ou se ela quer escolher cesárea, a fisioterapia ela vai beneficiar ela em todo o processo gestacional. Pensando em diminuir dor, desconforto, pra ela ficar bem, né? Porque ninguém merece ficar sentindo dor. Que é muito ruim, incapacita. Ou ela fica, nossa, não consigo fazer tal coisa porque dói. Então, assim, pra ela ficar bem, pra ela sentir que o corpo dela, ela conseguir, né, levar... pensando na gestação, aquele peso, aquela sobrecarga que vai causando no assoalho pélvico, preparar para aquilo mesmo, que não gere desconforto. Isa, acho que até voltando um pouco, isso que chamam pompoarismo, ele é para ajudar antes mesmo, na relação sexual, ou tem alguma outra indicação formal? Então, o pompoarismo, né, ele é uma técnica milenar, né, é o exercício do assoalho pélvico, né? Então, é que como fisioterapeuta, a gente às vezes não fala, vamos fazer pompoarismo, porque ele é muito mais focado na parte sexual, né? Certo. Que ele era, a proposta dele era, tipo, dar prazer para a o objetivo parceria. é o prazer sexual. Sim. Tá. E aí, pensando, trabalhar os músculos do assoalho pélvico, né? A gente... pensar em melhorar a função de modo geral. Vai ajudar na parte sexual, mas também vai ajudar a controlar melhor o xixi. É mais técnico, né? É mais técnico, isso. Mas vamos cuidar, dá pra gente fazer sim. O exercício de assoalho pélvico, o pompoarismo, antes. Tudo é uma questão de... E quais são os benefícios? Realmente dá mais prazer? Por quê? Porque o que acontece? Conforme a gente vai trabalhando o assoalho pélvico, a gente melhora a nossa sensibilidade. Traz mais oxigenação, traz mais, né, sangue ali naquela região, e aí pode ficar mais sensível. Legal. Além disso, além desse movimento de contração e relaxamento, a gente leva mais também oxigenação pro clitóris. Então, melhora a ereção do clitóris. Então, por exemplo, o orgasmo ele vai ficando mais intenso, né? Conforme a gente vai trabalhando os músculos íntimos. A duração do orgasmo também aumenta. Então, às vezes a paciente fala assim, Isa, nossa, meu orgasmo é tão rápido. E parece que é, tipo, fraquinho, assim. Eu falo, então, vamos cuidar dos seus músculos. E aí, passa um tratamento pra ela. Depois ela volta e fala assim, nossa, tipo, já tô sentindo Durou aqui, muito. Pulsando mais a vagina, né? E é o exercício do Porque no assoalho pélvico. orgasmo tem essa contração, né? Ritmada. Tem essa contração. Então, ela sente, não é uma coisa que a gente faz, né? Mas é uma contração que é o estímulo ali pós aquele reflexo, né? De relaxamento, que é o orgasmo.
se os músculos estão mais fortes, né? Aquilo vai ser mais intenso. Mas para quem é gestante, não pode fazer. Pode fazer sim, pode e deve, né? Porque o que acontece a gestação em si, ela gera muita sobrecarga no assoalho pélvico, né? Então, em relação aos músculos. Então, cada vez que a barriga vai crescendo, vai aumentando essa sobrecarga. Então, o próprio exercício íntimo, então, desde a primeira sessão eu já indico para ela começar a fazer os exercícios de assoalho pélvico. Então, isso vai ajudar a tudo isso, né? Então, vai ajudar a melhorar, controlar melhor o xixi, vai ajudar a melhorar, controlar melhor, que às vezes pode escapar né? Às vezes também pode ter flatos vaginais. Então, pensando em prevenção, né? Então, muitas pessoas às vezes buscam a físio pensando em tratamento. É o que mais chega, né? Isa, quero tratar tal coisa. Que tá incomodando, então vai atrás, né? Exato. Então, tanto as que querem tentar engravidar e também as gestantes, é prevenção. Prevenção é sempre o melhor até caminho. Essas mulheres que falam que não conseguem orgasmo com penetração, você vê um resultado com o pompoarismo? Então, Porque você falou da vascularização lá, que ajuda. O que acontece? Pensando, né, que é sempre uma pergunta, né? Porque isso eu tô, Isa, não consigo. Mas o que acontece? O clitóris, ele é todo esse órgão aqui. O que a gente vê do clitóris é só... É a pontinha do iceberg. É só a pontinha, né? Então, o que acontece? Aqui, né, é um mais sensível, tem mais de 8 mil terminações nervosas, né, em todo o clitóris, mas aqui é uma região muito sensível. Então, por isso que é muito comum, no toque ou no sexo oral, a gente ter mais, conseguir ter mais facilidade de orgasmo estimulando essa região. Sim. Porém, internamente, a gente pode, né, então o orgasmo, ele é único, ele é clitoridiano, né, pensando nessa região. Então, ele pode ser tanto estimulado aqui, e tanto estimulado internamente, porque com a penetração você estimula no aqui. Ponto G. Sim, porque você pega um pouquinho da região Mas do é porque do tá corpo estimulando do clitóris. essa parte do corpo do clitóris? Exatamente. Então, dependendo, né, de como que se você sente, às vezes, uma posição da sua pelve, você tem mais contato. Então, por isso que, às vezes, treinando, tem alguns pontos internos. Então, por isso que é muito autoconhecimento. Então, às vezes, ela mesma pode tocar, ou a parceria, tocar a região, que às vezes tem áreas, principalmente na região de cima, né, como se fosse um movimento de vem, que é a região do ponto G, né, até nem é um ponto, é uma área, né? Que a gente estimulando, daí pode Na sentir verdade, prazer. é esse vértice do clitóris Do mesmo. corpo do clitóris. Do corpo então, o que a gente vê seria só aqui, a pontinha, mas essa parte aqui, internamente, ela vai, durante a excitação, encher de sangue, então ela fica mais ereta. E aí, na penetração, ela já consegue... como se fosse a fricção, né, aqui na parede, e aí consegue ter o orgasmo vaginal. Então, Mas, todo assim, orgasmo é clitoriano. Todo orgasmo. Pode ser por dentro ou por fora. Então, o que eu falo, assim, pra não ficar muito na expectativa, Isa, não consigo ter orgasmo vaginal. Mas você consegue ter orgasmo? Consigo. Então, isso é maravilhoso. Então, o que a gente pode fazer? São tentativas. Tem algumas manobras, né, durante a relação, que pela penetração, ela pode estimular o clitóris, fazer movimentos pélvicos, né, como se fosse um balanço. Isso pode ajudá-la a conseguir ter um orgasmo vaginal. Mas não gerar uma expectativa, né? Tem que ser algo gostoso. Tem que ser algo que, assim, que ela tem que se permitir. E que se não conseguiu, tá tudo bem. Consegue externamente. Sim. Né? Ah, legal. Não, saber isso acho que ajuda muito, né? Tirar uma pressão, né? Tirar, Não, legal. E aí, e aqueles outros, acho que você não mostrou ainda, do pompoarismo. Só pra... Isso. Daí, técnicas de pompoarismo, daí esse daqui seria o Benoit, né? Então, ele vibra. Então, tipo assim, a gente pode colocar ele dentro da vagina. E aí, a paciente fazer os exercícios em pé, que seria o ideal. Ela fazendo o movimento, ela vai sentir como se fosse ter essa agitação interna lá na vagina. Então, isso ajuda o músculo a ativar. Então, ele a contrair. Ela não precisa nem fazer esforço? Precisa. Ela daí faz os exercícios. Mas ele vai lembrar que ele ele faz o exercício. Daí tem algumas técnicas também, que daí põe daí depois pega o outro. Mas assim, pensando na funcionalidade, colocando os dois e tendo uma boa percepção, é isso que é o fundamental, tá? Além desse... Mas aí esse daí tem que deixar quanto tempo? Não, é poucos minutos. Ah. É que, né? Vai trabalhar com ele? Imagina! Não, poucos minutos. Porque dele, assim, o excesso também de carga, o excesso de estímulo também pode aumentar a tensão. Então, tipo assim, às vezes é uns 15 minutos, 20, depende muito de cada caso, né? E esses daqui são os cones vaginais. Então, os cones vaginais, cada um deles tem uma cor e tem um peso.
né? Então, assim, desde 20 gramas e até agora tem no mercado de 120 gramas. Até tem alguns a mais. Pesadinho. Nossa. É pesadinho. E aí a gente treina, né, com eles, né, em pé. Então, pra gente chegar nesse nível... Musculação mesmo. Musculação. Peso. É um pezinho, halter, né? Mas pra gente chegar nesse nível, tem todo uma avaliação antes. Porque, assim, se uma paciente tem dor, ela não pode usar. Então, tem que ter um músculo íntimo bem relaxado, ela saber contrair bem, ela conseguir sustentar esse pezinho lá dentro pra gente chegar nesse nível de exercício, né? E aí, esse a gente faz tanto no consultório, mas eu também indico que posso comprar em casa. Então, isso chega mais perto de uma alta terapêutica, né? Então, elas podem continuar o treinamento de pompoarismo, de exercícios com eles. E aí, a gente coloca eles dentro da vagina e eles ficam, né, pressionando ali, e aí eles sentem um pezinho. Tá. Então, a paciente, ela pode tanto fazer o treinamento de assoalho pélvico, então ela fazer o treinamento, ela sente, e se perceber que o cone tá escorregando, opa, ou ela pode começar a estar cansada, ou realmente esse peso tá muito grande para ela. Então, a gente pode tanto fazer treinos parada fazendo, ou atividades do dia a dia. Fazer um agachamento, fazer exercícios, assim, mais dinâmicos. Vai pra academia com um daqui a pouco ele ali dentro. Voa pra fora. Faz um Imagina! agachamento. Espirra. E eu tive uma paciente, Isa, que faz bastante tempo já, que ela falou que ela só tinha vontade de ter relação quando ela tinha vontade de urinar. Assim, ela ficava... Quando ela tava segurando, assim, né, aí ela falava, nossa, parece que eu fico muito estimulada, e aí eu tenho relação, né, ou então me masturbo, e aí eu consigo ter o orgasmo. Tem relação isso? Qual que é a relação de, né, não sei, tá com a bexiga cheia, e aí ter mais vontade, ou não tem nada a ver, ela só era Que pode aumentar mais a sensibilidade ali na região, porque eu acho que a bexiga mais cheia aumenta a pressão e aí pode causar uma sensibilidade a mais. Mas o ideal seria, assim, tem pacientes que deixam a bexiga cheia e ter relação. O ideal é sempre esvaziar, porque gera um desconforto. Mas quando a bexiga tá cheia, com a penetração, parece que ela sente mais preenchida, tem pacientes que falam, né? Mas não sei algum estudo que comprove isso. Mas é muito individual, mas ela pode estar sentindo mais sensibilidade. Entendi. E para as gestantes, então, né? Quando já está grávida, o que ela pode fazer para se preparar para o parto normal, seja principalmente parto normal, né? O natural. Então, o ideal, toda gestante, a partir de 13 semanas, fazer uma avaliação com a fisiopélvica, né? Então, a partir disso... 13. Passou o primeiro trimestre, daí fez o morfológico do primeiro trimestre, daí viu que tá tudo certinho. E aí a gente começa a fazer a físio. E aí, a partir desse momento, a gente já consegue pensar no preparo, né? Então, tipo, preparar esse corpo pelas demandas que vai vindo da gestação, né? Então, tanto preparar a parte muscular, pensando em diástase, por exemplo, que é uma queixa bem comum, né? Que é aquela separação dos músculos aqui do reto do abdômen. E aí, já começar a orientar como que tá esses músculos, né? Que posições que ela deve evitar. Porque tudo isso vai fazendo parte, essa consciência corporal. E esse trabalho que a gente vai fazendo, não precisa ser necessariamente, né, semanal. A gente pode dar um espaço maior, dependendo de cada caso. A gente vai preparando esses músculos íntimos, ajudando eles a relaxarem, ajudando eles, por exemplo, a ter mais a percepção, né? Como eu falei pra vocês, normalmente a gente fica sempre muito tensa, né? Percepção de como é soltar, né? Então, tem momentos da gestação que a gente foca muito em fortalecimento. Então, principalmente o segundo trimestre. Então, vamos fortalecer o abdômen, vamos fortalecer bastante o assoalho pélvico, vamos deixar bem estabilizada essa região pelas essas demandas que vão vindo da gestação. O terceiro trimestre, que vai chegando mais perto do parto, né? A gente continua com essa estabilização, mas a gente vai ajudando mais com técnicas de relaxamento, de mobilidade pélvica, que é o que a gente vê bastante na internet, que é ficar mexendo na bola. Isso. E aí, a gente também ajuda bastante com alongamento. Então, desde o começo, a gente já começa esse preparo do corpo, né? E aí, a gente vai conseguindo focar mais pro final em relaxar. Para isso, a gente usa tanto recursos e técnicas para ajudar pensando no assoalho pélvico, para diminuir a chance de laceração, né? E episiotomia, que é a massagem perineal.
né? Acho que esse é o medo de muitas mulheres, né? Das duas Sim. coisas. Essa preocupação com a epísio, que é o cortinho que tem que fazer, né? Que é um corte que daí, às vezes, o médico faz para ter uma visibilidade maior, para o bebê passar. E a laceração como se fosse rasgos, né? Lesões espontâneas quando o bebê passa por aqui. E aí, o que acontece? A massagem perineal, a gente vai trabalhar esse músculo, diminuindo os pontos de dor lá dentro, né? Então, a massagem, a gente... É como se fosse, a gente até... fala que é como se fosse uma torcicolo, né? Então, às vezes, a gente tem uma tensão aqui dos músculos aqui do pescoço e a gente vai soltando essas tensões. Soltando essas tensões, esse músculo vai entender que ele pode relaxar. Porque ele tá tenso, porque a barriga, né, o bebê já tá crescendo, então tem essa sobrecarga, então esse músculo ele tem uma tendência a tensionar. Então, com a massagem, a gente ajuda a alongar bem essa região, melhorar essa flexibilidade e ela ter a percepção do quê? De soltar, né? Porque quando a gente tem dor, o que a gente faz? A gente contrai. Então, a gente já trabalha pensando, quando ela entrar em trabalho de parto, o que ela tem que fazer? Ela tem que soltar, né? Então, ela tem que ajudar com a respiração. Então, a gente treina muito respiração, tanto diafragmática, tanto, né? Da gente faz treinos com freno, com a boca aberta. Então, a gente vê qual respiração que ela consegue relaxar mais. A gente também treina vocalização, né? A vocalização é muito legal, porque daí ela vocaliza, né? Uma vogal, que é o A ou o U. E isso ajuda muito a relaxar o assoalho pélvico. Então, às vezes, que interessante. E aí ela faz a vocalização, a gente, às vezes, eu pressiono e falo, nossa, que dor. Mas ela acho que ela usa mais o A. Melhor o A mesmo. E aí, ajuda bem a relaxar, né? Então, isso é muito positivo pensando pro parto vaginal. Sim. Então, a gente diminui essas tensões e melhora essa flexibilidade. E aí, além da massagem perineal, a gente usa também o epinô. O famoso. O famoso, né? O epinô, ele é um expansor perineal, né? Então, esse silicone... Então, a gente coloca essa parte aqui dentro da vagina, né? Então, isso a partir de qual semana? A partir de... Depende, assim, né? Como que tá esse assoalho pélvico. Mas a partir de 34. Então, pode chegar até 36, né? Então, a gente vai ajudar esses músculos a expandirem mais, né? Então... Qual que é o objetivo do epinô? Melhorar a percepção desses músculos íntimos, né? Como a massagem já faz, né? De alongar, de ajudar nessa flexibilidade, diminuindo essas tensões. O epinô também vai trazer isso, né? Mas ele também tem um papel bem legal, porque ele simula a cabecinha do bebê, né? Legal. Porque a gente vai... né, fazendo esse movimento de para expandir ele mais. E aí, a gestante ela vai sentindo alongar o canal vaginal. E até que ponto que você coloca? Até, né, assim, até a gente sentir que tem uma boa expansibilidade, mas não até gerador. Então, é só, não chega até 10 centímetros, que antigamente fazia. Qual que é o máximo que enche? Mostra aí pra gente. Como se fosse 10, ó. Como se fosse a cabecinha É a cabeça do bebê. mesmo. É a cabecinha. Daí vai enchendo. Vixe, o meu bebê... Uma bexiga. Meu bebê vai ser muito grande. Tem que ser uma cabeçona. Nossa, mesmo, do Henrique, Meu marido Jesus. Ele é grande? Vai ficando grande. Melhor já começar. Nossa, enorme. Mas assim, a gente não chega até isso, tá? Porque isso... Esse seria o máximo. Tem mais, é? tem mais. Mas a gente não chega porque pode ter microlesõezinhas, né? Então, por isso que assim, a gente vai muito observando como que tá esse assoalho pélvico. Ele tá preparado para ele esticar tanto, né? E aí, isso ajuda muito a paciente ela entender que ela não deve contrair durante a contração, né? Ou durante ela sentir que a cabecinha do bebê tá encaixando ali na pelve, na vagina. Então, ela ter a percepção de relaxar. Então, por isso que esse primeiro, né, esse terceiro trimestre, a gente foca bastante no relaxamento. E aí, normalmente, se esse músculo tá preparado, com 37 semanas, a gente treina a expulsão. Então, a gente simula ela treinar para fazer a força. Parto mesmo. Que legal. E aí, a gente simula, a gente treina tanto com posturas, né? Então, posturas, assim, de parto. Então, pode ser deitada, ou de lado, de cócoras, a gente vai simulando. Pela preferência da mulher ou não? Assim? Sim. Eu tento sempre trazer todas as posturas possíveis, pra ela ter a percepção qual que ela acha que ela vai ficar mais relaxada. Sim. Vai relaxar mais.
E aí, com 37 semanas, a gente inicia esse treino para ela ter a percepção de como que é fazer a força, né? E geralmente, qual que é a posição que mais usam? Olha, agora nas últimas gestantes, elas estão gostando bastante de lado. De lado. Porque de lado a gente tem uma bola, que é a bola de feijão, e a gente encaixa a perna em cima dessa bola. E aí consegue relaxar a pelve, consegue ter uma abertura maior pélvica. Nunca vi parto de Mas lado. parto? Não, né? Parto de lado. Não sabia. Sim. Agora Achei eu pensei que eu posso fazer. Não, legal mesmo. Eu durmo de lado, às vezes. Deve ter uma relação, né? Você fica mais relaxado. Faz sentido, né? Eu também, só durmo de lado. Porque a gente... É mais confortável, às vezes. Não, e alivia muito. Daí é legal colocar uma almofadinha no meio das pernas também, pra aliviar, né? Pra não gerar uma sobrecarga. Mas, principalmente de lado, a gente pensa muito tirar a pressão aqui nessa região. Tá. Então, por exemplo, quando a gente tá de barriga pra cima, a gente pressiona aqui a região do sacro e do cóccix. E é uma região que ela é muito importante, que a gente precisa ter essa mobilidade. Por quê? Pra gente ter uma boa abertura aqui na hora de parir. Então, de lado, não tem pressão nenhuma. Que seria também posturas mais verticais também, né? Posturas de cócoras, da banqueta, né? Então, deixa essa região livre. Então, isso facilita. É muito bom. Mas vocês, as fisiopélvica, não precisam participar do parto, né? É antes e depois. Dá todas as orientações. A gente participa sempre antes, né? Assim, sempre que elas buscam, né? Mas a gente tá criando um espaço bem bacana na sala de parto também. Tem legal. alguns hospitais aqui em São Paulo que já tem fisioterapeutas, né? Olha lá, desencanando. Já tem fisioterapeutas 24 horas pra acompanhar as mulheres em trabalho de parto. Legal. Porque é como se fosse a gente vai ajudar muito a gestante, né? A parturiente, a direcionar as respirações, as posturas para facilitar o bebê encaixar. E às vezes assim, já conhece, né? Já fez o acompanhamento o tempo inteiro. Já tem uma relação íntima com a físio. Sim, e cria um vínculo bem legal, né? Você sente mais... Eu imagino que, né, a gestante vai se sentir muito mais tranquila com você lá. E o papel do pai, assim... ele é convidado nas consultas ou não precisa? Como é que é? Eu sempre estimulo, porque é muito importante para entender o processo, né? Porque eu também falo um pouquinho sobre fase de trabalho de parto, o que ele Como pode... ele pode ajudar. Não, e ele pode ajudar muito, né? E ele entender também o que ele pode, tipo assim, questões de massagens que ele pode fazer em casa, né? Quando ela começar a sentir os desconfortos, as contrações, ele já começar a ajudar, a estimular ela a respirar. Porque a gente esquece de respirar. Quando a gente tá com dor, a gente trava, né? E aí, ele estimular, deixar ela, né, assim, mais confortável. Que é mais uma pessoa que conhece mais do que o parceiro, né? Que vai estar do lado, com certeza, em todo momento, né? Ou deve, né? Deveria. Não tomando uísque, fumando charuto lá fora. Mas é muito positivo. E aí eles juntos. Não, legal. Então você sempre estimula eles irem na consulta já pra ir pegando essas dicas. Até pra eles entenderem os exercícios, às vezes, né? Tipo assim, a vocalização, eu peço pra elas treinarem. Então, imagina, se eles não sabem, eles vão pensar, mas o que ela tá vocalizando, né? Então, pra ele entender e estimular também, né? Se é um desejo muito grande delas de se preparar, ficar de cócoras, pegar a bola, fazer os exercícios. É importante que eles estimularem também. E até mesmo que a gente acaba, né? A gestante às vezes acaba esquecendo de alguns exercícios. E às vezes o parceiro fala, tem tal exercício, vamos fazer aquele lá que você se sentiu bem. É uma parceria, né? Pra ter o filho. E eu já ouvi dizer, né? Assim, até na verdade, quando eu estava na faculdade, falavam assim, estimula a gestante quando... ela tiver pra nascer a criança, né, ter algumas relações sexuais. Isso é real, assim? É bom? Então, é bom, né? Eu acho que ela também tem... Mas também ela tem que estar... Ela tem com que vontade. Querer, né? Então, não fazer só porque, isso estimula. Não, eu acho que tem que ser algo gostoso, é uma troca de intimidade. Mas tem até alguns estudos que falam sobre a ejaculação e até mesmo para ela ter um orgasmo. Pode ajudar, né? Mas vai muito de cada uma, né? Mas assim, o que eu estimulo muito elas, quer entrar em trabalho de parto, né? Já está chegando perto das 40 semanas, tem alguns óleos também que estimulam, né? Mas a acupuntura ajuda muito, né? A acupuntura pode estimular a entrar em trabalho de parto, às vezes ela continuar com os exercícios pélvicos, ter uma relação sexual,
tudo isso pode favorecer. Mas não é nada certo, né? É tipo assim, é a hora que o bebê quer vir também, né? Às vezes não funciona, mas dá pra ajudar. São tentativas. Sim. E a anestesia também não tem problema, né? Que é aquela peri-walk, né? Que a gestante tem e consegue ter todo o movimento, né? Isso. A anestesia, a gente recomenda ela chegar no hospital, né? Pensando assim, que a físio pode participar desse momento, né? Se a físio não participar, daí a gente tenta capacitar o parceiro para ajudar, né, ali no momento. Como a gente pode ajudar, tanto a físio ou o parceiro? Com técnicas não farmacológicas, né, que a gente fala, para aliviando a dor até onde ela conseguir, para depois pedir uma analgesia. Porque a analgesia pode um pouco dar uma lentificada um pouquinho no trabalho de parto. Então a gente... Tem que ser no finalmente mesmo, né? Exato. Então a gente indica mais pro final para ser um recurso assim, olha, realmente. Mas também não deve também... O parto não tem que ser sinônimo de sofrimento. Traumático. Sim. Exato. É sinônimo de vida. Daqui a pouquinho o seu baby vai chegar. Tem que tentar curtir, né, o momento. Na medida do possível. Sim. E você falou de óleo, né, pra estimular. Aí eu lembrei de perguntar do óleo de coco. Mas acho que também, até pra lubrificação, né, antes. É saudável, porque tá uma moda, né, de passar óleo de coco. Sim. O óleo de coco é bem legal, assim. Tem, assim... Na minha prática, poucas pacientes tiveram alergia ao óleo. Mas, assim, muitas se beneficiam muito. Porque ele tem ação fungicida, bactericida. Ele pode ser hidratante. Legal. Ele pode associar na relação também como lubrificante. Mas também tem que ter um cuidado para não associar com preservativo, né? Porque, às vezes, pode ter rompimento com o óleo e o preservativo. Ah, tá. Então, é só esse cuidado mesmo. Mas eu adoro, gente. Eu recomendo. Pra todos os dias? Todos os dias. É? Ele é um hidratante. Como se fosse um hidratante vaginal. É natural, né? É natural. É lógico, separar um copinho, né? Tipo, só aquele vidrinho pra região íntima, né? Não, que já não vai lá pegar da geladeira. Congelador, Fica durinho. Que fica durinho, daí você coloca como se fosse uma cápsula. Ah, e aí ele vai derretendo. Legal. Sim, não, essa é uma ótima tática. Boa dica. Sim, uma boa dica mesmo. Nunca fiz, gente, mas né, quem sabe eu vou fazer. Mas é bem legal. As primeiras, acho que sabe, quando vocês testarem, depois vocês me contam. Mas acho que as primeiras experiências é uma sensação que tá tudo meio lambuzado, sabe? Então eu imaginei isso. Assim, dependendo do tanto que usar, né? Acho que diminuindo a quantidade, eu acho que daí fica mais confortável. Se colocar muito, daí acho que fica meio... E gestante também pode usar? Pode usar. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Isa, e relação pós-parto? Porque, não sei se vocês seguem, mas tá tendo uma polêmica lá com a VTube. Ah, sim. E o Eliezer, que ela não, né, ele respeitou, né, ele é super fofo, ele respeitou o momento dela, ela não tava conseguindo voltar a ter relação. E aí começou uma discussão, um monte de homem indo atacar ele. Que frouxo, que não sei o quê. Não, ridículo. E ele não respeita o momento dela, tudo, na hora certa. Então, como é que é esse puerpério, né? Pra voltar a ter relação. Tem alguma coisa assim que tem que esperar obrigatoriamente um tempo? Sim, o ideal é pelo menos os primeiros 40 dias, né? Até depois da avaliação do ginecologista para ter a liberação, né? Para ver se tá tudo bem com a questão do útero, né? A questão da vagina, pontos, os se tiver, pontos, né? Mas após 40 dias está liberado, mas não quer dizer que... É obrigatório. Exato, né? Eu acho que a gente tem que respeitar muito o momento. É um momento, assim, de muitas mudanças na vida da mulher, né? Pensa assim, antes, se for o primeiro filho... Nossa. É uma mudança, assim... Total. Total. Então, assim, eu acho que... Eu gosto muito de trazer isso para elas, assim, que nada tem que ser feito para agradar. Porque pensando no pós-parto, tem essa diminuição do estrógeno, né? Daí tem um ressecamento vaginal. E aí, super importante, às vezes, usar um lubrificante. Mas antes de usar um lubrificante... se ela está querendo ter relação, ela ter bastante preliminar. Que vai ser um momento, assim, que ela precisa... ter um relaxamento, ela precisa se entregar naquele momento. Voltar a se encontrar mesmo, né? Exato. Porque ela se sente uma outra pessoa, né? Depois do pós-parto. E às vezes nem consegue pensar nisso, muito psicológico também, né? Sim. E o homem respeitar mesmo, né? E isso que você falou, acho que é muito importante. Porque alguns, às vezes, são mais apressados. E acho que nesse momento, mais do que nunca. Sempre, né? Eles devem, mas nesse momento, caprichar mesmo, assim,
a resgatar esse carinho, o contato e as preliminares. Sim, porque é um momento assim, imagina, ela acorda, às vezes a privação de sono, cansaço, né, assim, lógico, tem a questão da rede de apoio, às vezes o marido está lá ajudando nessa rede de apoio, mas muitas vezes elas que cuidam, que ficam praticamente 100%. Acorda pra dar mamar, né, nessa fase. Então, assim, a exaustão, então a libido dela tá totalmente, né, a energia dela tá totalmente focada pra outra coisa naquele momento. Então, realmente... Não, e tem a ocitocina também, que é muito do amor, mas não muito da libido. Então tem que dar tempo ao tempo, né? E é isso, respeitar as fases, né? Respeitar o momento, né? O foco vai estar em outra coisa. Mas tem diferença, assim, de você ver que de mulheres, né? Que você atende. Para as mulheres que tiveram parto vaginal, né? Da cesárea, o tempo de voltar a ter relação, você acha que tem alguma relação ou não? O que eu observo, né, que as pacientes que tiveram parto cesárea, elas ficam mais receosas por conta da cicatriz, né? Então, às vezes, às vezes tem algumas que lidam muito bem com essa fase, né? Sem dores, sem desconfortos, mas tem algumas que sentem uma dor, daí tem muita dificuldade, às vezes demora um pouco para retomar o dia a dia ali, a rotina. E eu percebo que as pacientes que foram parto normal, elas conseguem ter esse retorno mais rápido, né? Porque às vezes não tá tendo nenhum desconforto, enfim, e também tem não muitas cortou, outras... né? Tem muitas outras coisas envolvidas, mas eu acho que tem uma diferença sim, mas eu acho que não podemos generalizar, sabe? Mas, porque eu acho que a rede de apoio faz diferença muito, né? Muito mesmo. E como tá sendo a amamentação, né? Se tá tendo dificuldade, se não, então... Realmente. E as fissuras, né, que tem e que ocorrem, quanto tempo para melhorar? Vocês entram nessa parte também, né? Se faz epísio ou se teve fissura, vocês acompanham depois? Como que é? Tem alguma técnica aí que vocês usam para que ela volte, né, ao normal? Não normal, né, mas volte a ter uma qualidade mesmo de vida, né, com esse retorno. Sim, em relação a lacerações ou a episiotomia, pensando no canal ali na vulva, a gente usa laser, né? E tanto na cicatriz da cesárea também, a gente usa laser. O laser tem alguns tipos de laser, pensando, né, mais para cicatrização. Né? Então, a gente ajuda muito a evitar risco de deiscência, né? Que seria uma abertura ali da cicatriz. Se tiver algum sinal ali que tá começando a dar uma infeccionada, inflamada, o laser ajuda muito. Mas é logo em seguida ou de um tempo depois? Normalmente, assim, como eu atuo numa clínica ginecológica, eu já consigo pegar a paciente 7 dias depois do pós-parto. Ah, que ótimo. Então, eu consigo acompanhar ela, né? Tipo assim, a gente faz algumas sessões de laser e ajuda muito, né? E aí, fecha a cicatriz. E assim, os casos de infeccionar ou de deiscência é muito, muito raro, né? Porque tem essa prevenção, né? A gente não espera ter, né? Ou já tá ali a lesão. Já preparou antes, já preparou antes, sim. E ocorre fibrose? Também não? Dependendo da cicatriz, sim. Daí ocorre a fibrose, daí Querem a gente... com medo. Não, é porque assim, eu tô numa idade, né, 35 anos, que, claro, né, comecei a tentar agora e tenho muitas amigas, né, que tiveram parto vaginal, cesárea. Então, eu já vi de tudo, né? E uma delas, assim, teve uma fibrose bem importante, né? De tanto que lacerou, assim, foi bem... Mas ela não deve ter feito fisiopélvica antes. Não fez. Provavelmente. Aí não preparou. Não fez, assim, foi um trabalho de 16 horas de parto, né? Assim, não teve analgesia, então foi uma catástrofe. Que não e às vezes não faz epísio, às vezes a mulher fica tão nessa coisa, eu não quero que faça epísio, não quero. E aí lacera. Lacera. Né? E às vezes o grau de laceração, às vezes é um grau mais grave, né? Que às vezes pode ter lesionar o esfíncter anal, né? Daí pode depois ter perda de fezes, né? Então... isso, porque às vezes fica essa moda de, é humanizado, sem epísio. Claro, eu sempre tento, né? Acho que os ginecologistas sempre tentam, mas tem horas que não tem jeito, tem que fazer pra não acontecer pior. Exatamente. A laceração. Mas aí quando tem essa fibrose, tem laser ou é diferente? Daí, dependendo da fibrose, a gente pode fazer o laser, mas a gente usa muito a radiofrequência também. A radiofrequência, ela ajuda... São choquinhos? A radiofrequência é um calor. Tipo, é um calor
que ela começa superficial, mas ela vai aprofundar. E aí, esse calor, dependendo da temperatura que a gente faz, ela pode relaxar, então, tipo, soltar essa fibrose. E aí, a gente tem as técnicas de massagem na região. Então, técnicas de liberação, para soltar toda a estrutura da região da fibrose, mas soltar toda a estrutura ali também próxima, né? E a fibrose pode causar dor, né? Então, por isso que é importante a gente cuidar mesmo, porque para não deixar piorar. Mas a região vaginal, ela volta ao normal? Assim, mesmo função? Eis a questão. Ela volta, mas aí, assim, nesses casos, ou o ideal seria fazer esse acompanhamento da físio. Porque, assim, a gente... às vezes, dependendo, é um trauma muito grande, né? Então, a gente tem que reabilitar esses músculos, dar função a eles de novo, reabilitar em relação à diástase. Então, o pós-parto, a gente tem um olhar de trazer, né? Tipo, recuperar. Aí já é o tratamento mesmo, né? Já é um tratamento pós. E a diástase, o que tem jeito, assim, de ir com a físio resolver? Muitos Ou casos, precisa sim. operar? Como é que... Muitos casos, sim. Ele tem jeito, né? Que bom. Que bom. Mas a gente faz bastante exercício postural, exercício de reeducação aqui desses músculos para estimular esses músculos a voltarem. Mas dependendo do nível de afastamento, a físio a gente consegue ajudar, mas dependendo realmente, às vezes é um quadro mais de indicação de cirúrgica mesmo, né? Tem um limite, né? De conseguir trabalhar assim com a... Mas, então, é importante antes, né? Isso. Por isso que é importante, às vezes até antes de engravidar, como que tá. Porque às vezes a gente não sabe se a paciente já chega pra gente já na gestação, a gente não sabe se ela já tinha uma diástase prévia, né? Sim. Porque a diástase, claro, ela é necessária para... Ela tem esse afastamento pro bebê ter espaço para ele crescer lá dentro. Mas, às vezes, pelos maus hábitos que a gente pode ter antes de engravidar, a gente já pode ter essa diástase, né? Então, a gente já cuidar antes, já estabilizar na gestação, a gente cuidar para não aumentar tanto, né? E aí, no pós-parto, a recuperação vai ser muito mais rápida, melhor e rápida. Porque a gente já vai ter esse cuidado já prévio, né? Mas um cuidado grande é a mulher também não engordar tanto na gestação. Isso influencia bastante, né? Influencia. Em tudo, né? Libido, né? Assim, até a amamentação mesmo, né? Tudo interfere. Sim. Até ela voltar ao seu bem-estar mental. Então. Mas a diástase tem um grande impacto, né? Tem, porque daí aumenta, né? Assim, que daí o sobrepeso vai interferindo em muitas coisas. Daí ela tem o sedentarismo, daí aumenta a chance de dor. Porque daí a diástase, a gente pensa muito assim... Tem esse afastamento. Esse afastamento pode aumentar a chance dela ter outras queixas, né? Então, tipo, aumentar a chance de ela ter dor lombar, dor, né? Tipo assim, como se fosse no pé da barriga. Dependendo da diástase, se tiver mais aqui, ela pode ter mais refluxo. Ou também ela pode aumentar a chance de incontinência urinária. Então, também. Assim, é lógico que pode ser uma questão estética, né? Mas pensando em funcionalidade... também realmente atrapalha bastante. E a atividade física mesmo ajuda ela a voltar mais rápido a ter atividade física, além da físio? Sim. Mas depende, né? Então, por exemplo, a gente... É muito comum falar assim, mas Isa, eu já vou voltar e vou fazer abdominal. Não, porque o abdominal convencional, que é aquele curtinho, né? Ele, normalmente, a gente não indica, né? Na gestação, ele é contraindicado, né? Porque dele realmente faz o afastamento desses músculos. E no pós-parto, se ele tiver com uma diástase muito grande, a gente também não indica. Olha. A gente... Porque seria muito interessante todas fazerem uma avaliação pós. Para depois ter a liberação, né? Para voltar à atividade física. Seria o ideal, o mundo ideal, mas é difícil. É difícil. E demora saber. Quanto tempo, assim, para um tratamento, né? Que você vê que não é cirúrgico, um tratamento de diástase? No mínimo de 2 a 3 meses, né? E ela fazendo os exercícios em casa. Isso, pelo menos, é a resposta que eu tenho no consultório. E é bem legal, mas tem que ter muita disciplina, né? Porque daí a gente vai fazer, né, no consultório, sei lá, uma vez na semana, 2, mas ela vai fazer diariamente. É diário. É diário. Vai fazendo diariamente os exercícios posturais, exercício de assoalho pélvico, né? Então, tudo isso influencia. Isa, você já engravidou? Não, nunca engravidei. Mas você pensa? Eu penso. Você é casada? Tô noiva agora. Eu perguntei por causa dali. Tô noiva, pensei, porque é recente, deu pra ver. Mas tenho vontade, mas tô no processo, assim, né? Pensando, será que é agora? Será que daqui a um tempo? Né? Tá nos planos. Sim.
Aí a Keren já tá tentando, eu tô adiando. Pensando em adiar. Eu também tô cada vez pensando em adiar, no congelamento. É muito legal. Então, eu tô pensando em fazer esse ano. Quero fazer o congelamento. E voltando um pouquinho assim, você falou, né, em algumas vezes que é um tratamento multidisciplinar, né? Geralmente um tratamento mais completo, né? Esse multi são quem? Qual que é a equipe que você costuma trabalhar? Normalmente sempre com ginecologista e obstetra, né? Psicóloga, nutricionista, né? E endócrino também, psiquiatra, mas seria mais esse nicho, né? Esses grupos. O tratamento mais completo mesmo, né? Tá. E o ideal é toda gestante ter esse grupo? No mundo maravilhoso. No mundo ideal. No mundo ideal, sim. Que daí a gente tentar, claro, todos vamos tentar ver ela de forma integral, mas cada um na sua especialidade para ela se manter bem, né? Na gestação. Eu acho fundamental. Eu acho muito interessante trabalhar em equipe porque a paciente, ela vai se beneficiar muito. E a gente também, porque ela vai ficando cada vez melhor, né? Não, com certeza. Assim, eu vejo isso nas minhas também. Eu falo, quanto mais profissionais te ajudando, melhor. Assim, o educador físico, a nutricionista, é o mundo perfeito mesmo. Educador físico também. Verdade. E quando chega uma paciente, assim, que quer muito o parto vaginal, né? E tá com toda a equipe já, tem condições de ter essa equipe. E vocês veem que não dá. Assim, tem... O que é? Não pode ter parto vaginal, alguma doença ou alguma coisa, né? Ou você que vai, o ginecologista que vai contraindicar, ou você consegue contraindicar alguma paciente a não fazer, assim, pela pelve, movimento? Como físio é muito incomum a gente... O vaginismo, assim, não contraindica. Não, já tive casos de pacientes de vaginismo que estavam buscando tratamento, mas já estavam quase para parir. E elas conseguiram ter parto vaginal. Porque tem toda uma questão hormonal e o músculo, ele não, assim, ele não consegue, né, tensionar tanto para ele impedir, né, o bebê nascer. Mas, assim, pensando na funcionalidade desses músculos, é mais chance de ter mais lacerações, porque eles vão estar bem tensos, eles vão estar com dificuldade para esticar. Mais, né? Mas assim, eu como fiz, eu não contraindico nada, né? Mas, tipo assim, eu tento facilitar para ela conseguir ter esse parto. Mas condições obstétricas tem bastante. Daí seria o médico, né? Tipo, às vezes um bebê transverso, um bebê que tá, né, assim... Pélvico, né? Pélvico, né? Então, pélvico... até fazem, tem né? manobras. Tem manobras, mas tem poucos médicos que podem, que fazem o parto, às vezes, de quatro apoios. Mas é bem raro, poucos mesmo. Mas precisa ver muita condição desse bebê, né? Porque a última coisa que vai, né? A última parte do corpinho vai ser sair a cabeça. Então, precisa ver muito as questões, o quanto isso vai ser benéfico, né? Avaliar o risco-benefício. Mas, pra físio, acho que a gente... Sim, pelo tamanho de quadril, o tipo de pelve, né? Não. Isso a gente só vai descobrir em relação à pelve na hora do trabalho de parto. Então, tipo, perceber que o bebê ele não tá conseguindo descer, que seria uma desproporção cefalopélvica, né? Às vezes o bebê não consegue encaixar na pelve materna, mas a gente só vai descobrir, né? Se vai... Finalmente. Quando tem aquela demora pra descer, aí vê que não... E às vezes até um mito isso, né? Tipo, você é magrinha, tem a pelve estreita, não vai conseguir parto. Não. Às vezes a gente só vai descobrir pensando no trabalho de parto mesmo. Às vezes é da estrutura, né? De cada um. E a mulher moderna, a gente sempre tá muito tempo sentada, né? Então, é diferente de antigamente, né? Então, agora, a modificação da nossa pelve, de encurtamentos, tensões... Nossa, é mesmo. Os reflexos da pandemia, do home office. Exatamente. Então, tem... antigamente, a gente falava muito sobre isso, mas agora a gente vê que não. Isa, você acha que tem mais alguma coisa que, assim, você é procurada no seu consultório, que a gente não abordou? Você acha que faltou alguma coisa? Acho que daí foi tudo, né? Acho que daqui foi tudo, sim. Não, bem interessante, gente. Vai estar tudo lá nos nossos cortes do Instagram, no YouTube. Sim. E assim, Isa, dá pra ver que você é bem realizada, né? Na tua profissão, e gosta muito do que faz, né? E é uma área super interessante, né? Que vem crescendo, que bom. Porque eu acho que a mulher, ela tem que se descobrir, saber quem ela é, o que ela gosta, né?
quer ter filho ou não, né? Depois, quando vai ter, se preparar para isso. Então, parabéns pelo teu trabalho. Hoje você, né, trabalha com sexologia, né, com a fisioterapia pélvica. Você se vê bem e encontrada. Mas daqui 5 anos, como que você acha que vai ser tua vida? Ou quais os planos? Você tem algum plano, assim como mulher, para daqui a 5 anos, por exemplo? Bom, planos a gente, né, sempre tem. Tem que ter para estar viva, né? Mas a parte da fisioterapia, eu penso muito assim, eu tô finalizando o curso de acupuntura, né? Ah, olha que legal. E aí eu quero muito focar nisso, porque daí seria também mais um pensamento de uma forma, um tratamento mais integral também, né? E eu tenho um foco muito grande de trabalhar com mulheres que estão também tentando engravidar. Porque a acupuntura pode ajudar muito nesse tratamento de ajudar a mulher pensando no útero, né? Pensando no momento que vai fazer a fertilização, para preparar esse útero para esse óvulo chegar. Então, meus planos é muito assim, não deixar a fisiopélvica, lógico, que é a minha paixão, né? Mas associar nesse mundo mais da saúde feminina e trazer a acupuntura para ajudar mais mulheres, assim, nesse momento. Então, cada vez mais a gente vai vendo possibilidade de poder ajudar mais, né? E aprendendo novas coisas, né? É legal, a gente nunca para. Então, eu me vejo muito nesse papel, assim, de ser acupunturista, especialista em saúde feminina, ajudar mulheres nessa parte de FIV, às vezes, quem sabe, ter a minha clínica, né? Legal. E aí, poder ajudar cada vez mais. Você tem mais super mulheres. Potencial, Isa. Dá pra ver que você faz com paixão, sim, super competente. Muito legal. Estamos torcendo para que seus sonhos se realizem, né? Amém. Porque assim, o sonho de uma mulher, para nós, né? Uma mulher que conquista um sonho, para nós é muito bom. Porque nós estamos aqui tentando que as outras mulheres também conquistem, né? E que cheguem aonde querem chegar. Sim. E aqui, como nosso podcast chama O Que Elas Querem, o que você quer como mulher e o que você acha que as mulheres querem? Eu acho que a gente quer ter mais igualdade, né? Eu acho que, e o que eu quero também, que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, né? A gente conseguir levar todo o nosso conhecimento para ajudar cada vez mais mulheres. Então, eu acho que a gente estar juntas, que juntas somos melhores, né? Sim. Melhores ainda estamos para poder ajudar outras mulheres. Com certeza. Eu achei que você fosse falar, queremos mais orgasmos, mais orgasmos. Sem laceração. Também, justo. Mais orgasmo, gente. Elas a gente merece. Isso. Querem também. Mais prazer, a gente merece. Mais prazer, e tirar um pouco os tabus, né? Mas é muito legal. Com conhecimento, eu acho que é a melhor via, né? De, assim, você trazendo esses... mais conhecimento mesmo. Informação, geração. Né? Sim. Isso aí. E se permitir, né? Sim. Isa, então, pra fechar, assim, se você tivesse uma camiseta, só pra você usar só essa camiseta, que frase você colocaria nessa camiseta? Assim, que demonstra o que você... Assim, que você a frase acredita. Da sua vida, que você acredita. Bom, fechando na parte de sexualidade, que eu tô pensando, seria assim, que toda mulher merece ter prazer. Então, eu acho que essa seria a frase. É verdade. Isso aí. Muito Merecemos bom. mesmuito. Obrigada, Isa. Foi muito bom. Muito obrigada. Você é bem-vinda para voltar depois para falar de acupuntura, quando você terminar seu curso. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Mas foi meninas. muito legal. Tenho certeza que, nossa, foi assim muito... Esclarecedor. E aí, leve. quem não viu o vídeo, vai lá no Instagram, no YouTube, para ver, porque ela mostrou muita coisa legal. Acho que tudo, assim, foi bem educativo mesmo. Muito legal. E fácil de entender. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E pode falar ali pro pessoal onde te encontrar, né? Onde você trabalha, tudo, o Instagram, né? Nossa, tem um Instagram bem bonito, assim, que explica tantas coisas, então pode passar pro pessoal. Então, primeiro de tudo, eu queria só agradecer por ter esse espaço para falar. Nossa, tô, assim, impressionada pela qualidade do podcast de vocês. Muito obrigada por estar aqui, permitir eu estar aqui. Eu atendo em São Paulo, né? Eu atendo na clínica Dr. José Bento. Meu Instagram é @fisio_isabela_staboli. Então, lá eu falo bastante coisas sobre fisioterapia pélvica, falo bastante sobre gestante, sexualidade. Então, estarei lá para te ajudar.
o que você precisar. Obrigada, pessoal, quem chegou até aqui com a gente. Obrigada pela audiência. Nós vamos deixar, então, o @ né, da Isa, para vocês seguirem lá, compartilharem, tem muitas informações. E se inscrevam, né? Muita gente vê aí pelo Instagram os cortes, mas se inscrevam no nosso canal do YouTube, do Spotify, para não perder nenhum episódio. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.